O Irã não vai se render ao Ocidente. Na verdade, ele praticamente derrotou os Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente provocaram os chineses. A gente os insultou, os ameaçou. E, sinceramente, a paciência deles com Trump e com o governo dele se esgotou. A China é quem tem as cartas na mão. Bem-vindos de volta a mais um episódio de World Affairs in Context. Eu sou a sua apresentadora, Lena Petrova. É um prazer enorme receber novamente no programa o Larry Johnson. O Larry é ex-analista da CIA e também foi funcionário do Departamento de Estado, com foco em contra-terrorismo, operações de inteligência e política externa dos Estados Unidos. Como muitos dos nossos espectadores já sabem, o Larry mantém um excelente Substack chamado Son of the New American Obrigatória. Eu vou deixar o link de descrição aqui embaixo. Sou uma grande fã. Com certeza, dá uma olhada e se inscreve. Larry, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por estar aqui. Fico feliz por não ter abusado da minha boa vontade da última vez. Não, fico muito feliz em ter você aqui, é um privilégio te receber. Então, Larry, acabamos de receber a leitura mais recente da inflação, e em abril ela acelerou como resultado direto da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Agora é oficial que os americanos estão, de fato, pagando o preço do intervencionismo do Trump, enquanto ele próprio está neste momento em Pequim. O Trump está, claro, politicamente enfraquecido, eu diria. Nenhum ganho estratégico no Irã, nenhum avanço diplomático na guerra por procuração contra a Rússia, via Ucrânia. A taxa de aprovação dele atingiu um novo mínimo. Está em 21 pontos negativos, segundo a revista The Economist. Pequim, claro, está bem ciente de tudo isso e tem a chance de usar sua própria influência. No seu Substack, você escreveu que o governo Trump nem sequer vinha se preparando diplomaticamente para o encontro com Xi. E quando Trump chegou a Pequim na quarta-feira, eu reparei que Xi Jinping não foi pessoalmente ao aeroporto recebê-lo. Então, a guerra no Irã provavelmente vai ser um tema central na reunião entre Trump e Xi. Qual é a sua interpretação sobre o estado atual da guerra de escolha de Trump contra o Irã? Está em pausa enquanto ele está na China? O que está acontecendo? Conta pra gente como está a situação agora. Claro. Sim, a guerra no Irã está em pausa até o Trump decolar da China na sexta-feira. E aí eu espero que os Estados Unidos lancem novos ataques aéreos contra o Irã. Eles podem até tentar alguma coisa em terra, mas isso seria uma missão suicida se fizerem. Seria um desastre. Só vai aumentar os problemas do Trump. Não vai resolver nada. Mas ele segurou, porque a China basicamente o ameaçou e disse, olha, se você atacar o Irã, nem pense em vir. A gente não vai te receber. Porque nos bastidores, China e Rússia estão trabalhando de perto com o Paquistão, a Turquia, a Arábia Saudita e o Irã para criar o que seria uma nova estrutura de segurança para o Golfo Pérsico. O objetivo disso é tirar os Estados Unidos de cena, para que o país deixe de ser a potência influente naquela região e colocar tudo sob, digamos assim, o controle, ou melhor, a supervisão da Rússia e da China. Há ações secretas acontecendo nos bastidores entre a China e o Paquistão. E veja, os Estados Unidos procuraram o Paquistão para que entrasse em contato com o Irã, porque queriam parar os combates já que estavam perdendo. Eles não admitem isso publicamente, mas é o que estava acontecendo. Aí os paquistaneses conversaram com os chineses, e os chineses falaram com os russos. Então eles vêm atuando de forma coordenada para tentar basicamente encerrar a guerra, reabrir o Estreito de Hormuz, mas sob o controle do Irã. Isso é algo que o Irã já deixou bem claro. Não é um ponto negociável. O que chama atenção na viagem do Trump à China é que os chineses não estão dando muita prioridade para isso.
Por exemplo, um amigo meu me mandou uma foto que recebeu de um amigo dele que estava num vídeo lá em Pequim. Isso foi, digamos, há umas 24 horas. Ele estava indo do aeroporto para o centro da cidade e ao longo da estrada havia postes de luz com bandeiras. E lá estavam a bandeira da China e a bandeira do Irã, não a dos Estados Unidos. Agora eles até teriam algumas horas para, digamos, tirar aquelas bandeiras e colocar as dos Estados Unidos. Mas eu acho que não fizeram isso. Quando Trump chegou à noite, talvez nem tenha visto, mas é uma mensagem sutil que a China está mandando. Outra coisa foi que, como você mencionou, o Xi Jinping não fez nenhum esforço para ir até o aeroporto receber o Trump, diferente do que aconteceu quando Putin chegou para uma reunião, 2 ou 3 anos atrás. Naquela vez, o Xi estava no aeroporto. Pode observar o que vai acontecer quando Putin chegar daqui a algumas semanas. O Xi vai estar no aeroporto. Na primeira página do China Times, é um jornal em chinês, deixa eu só confirmar o nome certinho. Isso era o China Daily. O título, o artigo principal desse jornal, era Relações Sino-Tajiques entram em uma nova fase. Ou seja, as relações entre a China e o Tajiquistão entram numa nova fase. Esse é o destaque principal. E ali do lado, deixa eu ampliar um pouco aqui, do lado está escrito, Xi conduz as relações China-Estados Unidos em meio à incerteza global. Você acha? Então os chineses estão deixando bem claro que, sabe, os Estados Unidos não estão certos. Mas eles acham sim. Na mesma linha, nas grandes plataformas de mídia social apareceu outro tipo de sinal interessante. Vamos ver. Qual é esse? Está nos sites da CCTV e da Xinhua. Eles não têm absolutamente nada, nenhuma menção de que o Trump vai visitar Pequim. Então, os chineses estão mandando um recado bem claro. Essa não é uma reunião de alto nível, nem algo importante. O Trump está fingindo que é, mas os chineses não estão tratando dessa forma. E os Estados Unidos entram nessa reunião com várias suposições equivocadas. Eles estão partindo da ideia de que, primeiro, o bloqueio cortou de fato o acesso da China ao petróleo do Irã e que o país não tem alternativa. Isso é mentira, porque a China agora está comprando mais petróleo da Rússia e do Brasil. Veja só. Eu nem tinha percebido isso até começar a pesquisar ontem, mas o Brasil produz por dia mais ou menos a mesma quantidade de petróleo que o Irã. Agora, ainda tem petróleo saindo do Irã para a China, porque na prática os Estados Unidos não conseguiram impedir isso. Mas, no geral, isso mostra que os Estados Unidos realmente provocaram os chineses. A gente insultou eles, ameaçou eles. E, sinceramente, a paciência deles com o Trump e com o governo dele já se esgotou. O Scott Bessent continua tentando jogar sanções em cima deles. Scott Bessent keeps trying to throw sanctions at him. In fact, just yesterday, they announced before. Na verdade, ontem mesmo eles anunciaram, antes do Trump sair, que estavam aplicando sanções contra 3 pessoas e 9 empresas na China, porque essas empresas estavam recebendo e comprando petróleo do Irã. E os chineses já tinham avisado essas companhias antes. Se os Estados Unidos fizerem isso, digam basicamente para eles se virarem. Tipo, a gente não vai reconhecer nem aceitar essas sanções, de jeito nenhum. Então vai ser uma reunião tensa. Mas veja, o Trump fala duro em público. Só que quando a porta fecha e ele está cara a cara com um líder que diz algo como: "O que diabos há de errado com você? Por que está nos insultando e desrespeitando desse jeito?" Ele amarela. Aí ele diz: desculpa, não foi nossa intenção. E acaba dando um jeito de sair pela tangente. I'm sorry, we didn't mean it. He'll tap dance away. O Trump está levando com ele para a China alguns dos principais CEOs do mundo, incluindo o Elon Musk, o Jensen Huang da Nvidia, também vai o Tim Cook da Apple, o Larry Fink da BlackRock e os presidentes da Blackstone e da Boeing também estão lá. Mas, como você mencionou, há cerca de um mês o Trump sancionou as refinarias chinesas por processarem petróleo iraniano.
Pois é, então é bem aquele tipo de estratégia de cenoura e porrete, não é? A pergunta é, o Trump espera agora que Pequim morda a isca, mude o foco para a possibilidade de ampliar a cooperação econômica, mesmo sob sanções dos Estados Unidos, e simplesmente esqueça a guerra com o Irã? Well, they could. China holds the cards. So, for example, with respect to Tesla, it could make it easy, to make Tesla's products uncompetitive by going ahead and because they had argued to get a deal where Tesla would be exempt from the tariffs, but the China said, "Fine, put the tariffs on. You're going to tariff our automobiles, and the tariffs apply to Tesla as well." For Apple, Foxconn, which is a major producer. E os chineses têm mostrado alguma disposição para fazer concessões nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, a China vem desenvolvendo sua própria tecnologia com a Huawei. E, em alguns aspectos, a Huawei já supera a Apple. Então, não é como se só existisse um jogador nesse mercado. Por isso, é ainda mais importante para a Apple e para a Tesla conseguirem se manter competitivas na China. Porque é lá que está o grande mercado. Mais de 1 bilhão, cerca de 1 bilhão e 300 milhões. A billion plus, 1.3 billion people. And the same with respect to, dealing with countries like India. E o mesmo vale quando a gente fala de lidar com países como a Índia, que, aliás, o Trump também sancionou. Eles são o país mais populoso e vão continuar crescendo. A taxa de natalidade deles não está sob controle. Então é isso. E aí ele trouxe a Boeing para a conversa. Agora, eu tenho certeza de que os chineses vão dizer para a Boeing, desculpa, não temos interesse no que vocês estão vendendo. Agora compramos da Rússia. A Rússia criou companhias aéreas, motores a jato e aviões com peças totalmente locais, então eles não podem ser sancionados. No passado, a Boeing fez parte dessas sanções contra a China, e eu acho que queimaram pontes que não vão ser reconstruídas. O Trump está se cercando de empresários que não têm nenhuma influência sobre a China. Na verdade, é o contrário. Todos eles vão acabar tendo que se alinhar basicamente para bajular os chineses de Pequim. Eu queria voltar à declaração que você fez bem no começo dessa conversa. Você disse que, basicamente, a guerra está em pausa no Irã durante a visita dele e que é razoável esperar um ataque ao Irã assim que ele voltar a Washington. E, recentemente, eu vi relatos sobre o envio de um submarino nuclear no dia 2 de maio. E, claro, você é o especialista nisso, Larry, então, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas, pelo que eu entendo, esses submarinos são projetados para ser indetectável, certo? Então, a localização deles deve permanecer desconhecida. Essa divulgação pública funciona na prática como uma ferramenta de coerção, uma forma de pressionar o Irã e, ao mesmo tempo, sinalizar a possibilidade de uma escalada maior. Qual é a sua opinião sobre esses deslocamentos de submarinos nucleares, incluindo a presença relatada do USS Alaska na região? Você está absolutamente certo. Esse não é o tipo de coisa que eles deveriam estar divulgando se realmente pretendem usar. Porque assim que você revela onde ela está, tanto os russos quanto os chineses têm satélites capazes de rastrear, seguir e até destruir. E a última coisa que você quer é deixar um submarino americano praticamente encurralado ali na região do Mediterrâneo. É uma área limitada, não é como se tivesse muito espaço para se mover e se esconder. Isso é mais um exemplo do Trump achando que pode ameaçar o Irã, dizendo, olha, tem submarinos nucleares por aí, sendo que há 2 semanas ele mesmo disse que nunca usaria uma arma nuclear. Então, ele está mentindo? Talvez. Eles agora precisam levar em conta que ele pode estar mentindo, mas isso não muda a posição do Irã. O Irã não vai se render ao Ocidente. Na verdade, ele derrotou os Estados Unidos de forma efetiva. Como Robert Kagan destacou recentemente num artigo na revista The Atlantic, essa é uma derrota devastadora para os Estados Unidos, causada pelos iranianos. E eu concordo com essa parte da análise do Kagan.
Mas ele também basicamente tentou defender a ideia de que precisamos de uma invasão terrestre maior no Irã, enfrentar o Irã em solo, o que é completamente insano. Seria como Galípoli vezes 2 ou vezes 10. Agora, quanto ao status da guerra do ponto de vista do Irã, eles estão prontos para retaliar. Se os Estados Unidos atacarem primeiro, eles vão revidar contra todos os árabes do Golfo e contra as bases americanas na Jordânia e em Israel. And the U.S. bases in Jordan and Israel. And it will be, as we now have learned, E vai ser assim, como a gente acabou de saber, Israel praticamente não tem mais defesa aérea eficaz. Acabou. Os Estados Unidos estão quase sem estoques dos mísseis interceptadores Patriot, os chamados PAC-3, e também dos interceptadores THAAD. Com sorte, devem ter uns 10% de reserva, se tanto. Então essa guerra pode se expandir rapidamente, sair do controle ou atingir um novo patamar. E enquanto tudo isso acontece, o impacto econômico do fechamento do Estreito de Hormuz já começou a ser sentido no mundo todo e está começando a afetar de verdade os Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui onde está. Quero compartilhar isso com vocês. Certo? As faltas de... Então a empresa Mosaic Mining, que produz fertilizantes... Mosaic Mining Company that does fertilizers. So Mosaic is actually a mining company that's in the area. Então a Mosaic é uma empresa de mineração que fica na região onde eu moro, ali em Bradenton, Sarasota, no condado de Manatee, mas ela também atua em outras áreas. É uma operação bem ampla. Eles também produzem fertilizantes, porque extraem fosfato, fazem mineração de fosfato. O que eles disseram é que estão ficando sem estoque. E, na verdade, o CEO acabou de anunciar os resultados do primeiro trimestre. Eles tiveram um prejuízo de 373 milhões de dólares nesse período, por causa do preço do enxofre, que é uma das principais commodities vindas do Golfo Pérsico. 35% desse material saiu do mercado agora, então o preço disparou, e essa operação de mineração está enfrentando um aumento enorme nos custos. A Costco e o Walmart já foram informados de que não vão receber nenhum óleo. Se você for na seção de automóveis, dá para comprar latas de óleo para fazer a troca de óleo por conta própria. Muita gente ainda gosta de fazer isso. Pois é, agora estão descobrindo que as prateleiras estão vazias. Os fornecedores, principalmente a Mobil e a Shell, avisaram que não tem mais esse óleo disponível. Simplesmente não tem o produto. A Toyota, segundo dizem, deve enviar hoje ou amanhã um boletim de serviço informando que é permitido usar óleo 20 em vez de 8 ou 16, porque a instalação Shell Pearl GTL em Ras Laffan, no Catar, está totalmente fora de operação. Em outras palavras, foi destruída. Não consegue mais produzir. Então, há todos esses problemas econômicos. Os efeitos ainda vão aparecer. E, por enquanto, o preço da gasolina no posto subiu cerca de 50 centavos, acho que só na última semana. Agora deu uma estabilizada, caiu um pouquinho. Aí você pensa, ué, por que será? É porque eles estão liberando petróleo da reserva estratégica para tentar conter essa alta de preços. Só que isso vai durar o quê? Uma semana. E aí pronto, o preço vai subir de novo. Então olha, daqui a um mês você vai estar pagando mais ou menos $1 a mais. E esse efeito de preço se espalha por toda a economia. Agora você viu o que o Trump disse antes de embarcar ontem? Perguntaram para ele sobre isso, tipo, e aí o que dizer sobre como os custos estão afetando os americanos? E ele basicamente respondeu: não tô nem aí, não é problema meu. E o pessoal ficou tipo, o quê? Ele não usou exatamente essas palavras, mas deu no mesmo. Ele basicamente disse ao povo americano, eu não me importo. Tá com problema econômico? Azar o seu. E ele justifica isso dizendo, eu impedi o Irã de conseguir uma arma nuclear, mesmo que o Irã nunca tivesse a intenção de construir uma. Então, sabe, eu acho que isso vai ficar muito, muito pior para o Trump. Ele calculou mal. Ele acha, em alguns casos dizem isso para ele, que esses são fenômenos temporários, mas não são temporários. Lena, eu não consigo enfatizar o suficiente. Não existe um único exemplo histórico em que possamos dizer,
Olha o que aconteceu da última vez que 5 commodities essenciais tiveram a oferta reduzida entre 20% e 35%. Critical commodities were reduced in supply by 20 to 35%. Oil, liquid natural gas, helium, Petróleo, gás natural liquefeito, hélio, ureia, enxofre. Muita gente talvez nem pense muito em ureia, hélio e enxofre hoje em dia, mas esses produtos são fundamentais em vários processos industriais. Na produção de petróleo refinado, na fabricação de chips de computador. Quer dizer, eles têm várias funções. E o fato é que agora há escassez e as pessoas estão tendo que pagar mais por esses insumos, o que acaba aumentando o preço dos produtos que elas fabricam. E isso é inflação. E não é 3,8%. Isso pode chegar a 15, 20% ou até mais. Pois é. Eu já percebo isso. Tenho 2 Rottweilers, macho e fêmea, os dois com um apetite tanto. And the boy and girl, both healthy appetites. So we feed them raw food. Raw meat. Então a gente dá para eles comida crua, carne crua, ovos e tal. Aquele pacote de mais ou menos 2,5 kg de carne moída que eu compro a cada 2 semanas, há um ano custava $14,50. Na minha última ida ao mercado, semana passada, estava $21,50. Pois é, subiu bastante. Acho que isso dá uns 40, quase 50%. E aí eles vêm dizer, a inflação é só de 3,2%. Bobagem. A gasolina subiu bem mais que isso. E uma das formas de mascarar isso é dizendo, não vamos contar comida e combustível nas estatísticas de inflação. Tá bom, né? Vamos deixar de fora justamente o que as pessoas realmente comem e usam, certo? Vamos contar só o que ninguém compra. É simplesmente ridículo. Let's count stuff that they don't buy. It's just ridiculous. Absolutely. And it's interesting that, Com certeza. E é interessante que o Trump esteja ignorando completamente o aumento da inflação, mesmo com as eleições de meio de mandato se aproximando. Então, acho que vai ser interessante ver como as condições econômicas vão se refletir nessas eleições. Mas você mencionou algo que eu quero muito entender melhor. Você disse que, basicamente, os estoques de munições e interceptadores de defesa aérea foram esgotados e não foram reabastecidos. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Trump acabou de rejeitar a proposta do Irã como, abre aspas, inaceitável. Então, no que os Estados Unidos e Israel estão apostando, considerando que suas capacidades militares foram seriamente reduzidas, danificadas e, para ser sincero, expostas como incapazes de impor uma derrota estratégica ao Irã, no que exatamente eles estão apostando? Por que não estão dispostos a se engajar de verdade numa via diplomática e ainda assim continuam nesse caminho de confronto, apesar da idade no terreno? Mas você usou a palavra-chave aposta. Aposta é uma forma de quê? De jogo. Sabe, a gente podia até lembrar daquela música antiga do Frank Sinatra, Luck Be a Lady Tonight. É nisso que eles estão apostando. Estão apostando na sorte, na esperança, sem nenhuma base em fatos reais. Eles não estão olhando para os dados concretos. Então deixa eu te dar um exemplo. Tem o míssil Tomahawk, que é um míssil de cruzeiro. Ele pode ser lançado de submarinos, de navios e também de aviões. E tem o JAS, o míssil conjunto ar-superfície de longo alcance, é como um míssil de cruzeiro. Do lado da defesa, a gente tem o PAC-3, que é um interceptador do sistema de mísseis Patriot, e também o THAAD. Bom, o número total de PAC-3 produzidos desde 2015 é provavelmente em torno de 6.600. E eu quero que você entenda o seguinte. Esses mísseis PAC-3, sempre que há uma ameaça se aproximando, você dispara 2 deles contra o alvo. Então, se você tem 6.600 mísseis, eles são, em tese, capazes de interceptar até 3.300 mísseis balísticos ou drones. Aí você pergunta, e como é que eles foram distribuídos? Bem, a gente sabe que cerca de 2.000 desses 6.600 foram para governos estrangeiros, vendidos para lugares como a Coreia do Sul, a Austrália e a Alemanha.
Então isso nos leva a 4.600. Certo, agora os Estados Unidos conseguem interceptar até 2.300 mísseis. A gente passou de 3.300 para 2.300. Depois mandamos mais 1.000 desses PAC-3 para a Ucrânia, certo? Então agora estamos em 3.600. Dá para entender onde eu quero chegar. Aí em junho do ano passado, teve aquela guerra de 12 dias, quando Israel e os Estados Unidos atacaram de surpresa o Irã. Usaram mais 1.000 desses mísseis. Então, neste momento, o estoque de PAC-3 deve ter, no máximo, uns 10% do total original, de 6.600. E quantos eles produzem por mês? Cerca de 60, 70 por mês, com sorte. 60 to 70 a month, maybe, if they're lucky. Então, na verdade, tem ficado mais entre 50 e 60. Mas o que eles precisam para produzir esses interceptores? Eles precisam de algo chamado minerais de terras raras. Agora, quem é que tem esses minerais de terras raras? Seria a China. E a China vem restringindo esses minerais há mais de 1 ano e meio por causa do Trump e das tarifas dele. Eles reagiram de forma bem negativa às tarifas do Trump. Então, de repente, justamente no momento em que a gente esgotou nosso estoque de Tomahawks, de JASSMs, de mísseis Patriot 3, PAC-3 e de novo de Tomahawks, a gente precisa de mais terras raras. E a China está dizendo não. Não, você quer que a gente te dê minerais de terras raras ou que venda esses minerais para você usar na fabricação de armas que depois vai usar contra a gente? Não, isso não vai acontecer. E é aí que o Trump está. Ele está praticamente implorando por isso. Mas esses minerais de terras raras são um golpe enorme para os Estados Unidos, porque ainda resta das indústrias e das áreas de alta tecnologia do país. E o mesmo vale se eles voltarem a atacar o Irã. O que isso vai causar é um esgotamento ainda mais rápido dos estoques, que já são limitados dessas armas críticas, os mísseis Tomahawk, os JASSM, além dos sistemas PAC-3 e THAAD. Então eu disse, não existe estratégia aqui. Esse cara está apostando tudo, ou jogando pôquer valendo roupa. Já está praticamente de cueca, entendeu? Com a situação que você acabou de descrever, e levando em conta a recusa do Trump em aceitar, bom, eu não esperaria mesmo que ele aceitasse os termos que o Irã está propondo. Mas seria razoável esperar que o governo Trump tentasse algum tipo de diplomacia de troca, de negociação com o Irã. E ele também não está fazendo isso. E essa situação que você descreveu não aumenta o risco de os Estados Unidos ou Israel usarem uma arma nuclear tática contra o Irã. Não necessariamente. Eu ficaria mais frustrado. Mas, de novo, usar uma bomba nuclear para tentar resolver. Se você vai usar uma bomba nuclear contra as cidades subterrâneas que produzem os mísseis balísticos, de onde esses mísseis são lançados, o que vai descobrir é que essas instalações foram construídas para resistir a um ataque nuclear. Então, um ataque nuclear contra elas só colocaria os Estados Unidos na posição de terem sido os primeiros a usar. Fomos os únicos que já usaram uma bomba nuclear. E agora teríamos feito isso de novo. E a partir daí, você vai ver China, Paquistão, Rússia, Coreia do Norte, países que têm armas nucleares, pensando que talvez precisem usá-las contra os Estados Unidos. E pode até haver ameaças diretas aos Estados Unidos, dizendo que se ousarem usar uma arma nuclear, vão se expor a serem atacados com o mesmo tipo de arma. Olha, vai ser extremamente frustrante, mas eu acho que a realidade é que o Trump, se quiser sair disso, mais ou menos inteiro, vai ter que aceitar as condições do Irã. E as condições do Irã são bem claras. Suspender as sanções contra eles e liberar os bens que estão congelados. A maioria dos americanos não entende que esses bens congelados são, na verdade, dinheiro que o Irã pagou a empresas americanas, a fabricantes, para comprar certos sistemas de armas, aviões e outras coisas. Quando o Shah foi deposto, os Estados Unidos simplesmente congelaram tudo. Basicamente, a gente pegou o dinheiro deles. Eles pagaram por algo, mas a gente se recusou a entregar.
E o Irã disse não, não é assim que funciona. Ou vocês devolvem todo o dinheiro que pagamos com juros ou entregam o que compramos. É um dilema interessante nesse ponto. It's an interesting dilemma on that front. It wants the sanctions released immediately. Eles querem que as sanções sejam suspensas imediatamente, querem que a guerra acabe, querem que Israel pare de matar palestinos e libaneses. E nesse ponto, o Irã não está cedendo. Isso é algo inegociável para eles, eles não vão aceitar recuar nisso. Além disso, querem reparações, tipo, paguem pelo que vocês destruíram no nosso país. E por fim, só depois de tudo isso resolvido, é que vão discutir quanto urânio vão enriquecer e por aí vai. O Irã não está voltando atrás nisso, e não vai voltar atrás. Então a questão é, a gente vai decidir se quer fazer um acordo com eles para encerrar essa guerra. Porque em algum momento, o custo para os Estados Unidos vai ser tão alto que não vai dar para sustentar. Há opiniões na mídia ocidental de que o Trump pode tentar pressionar a China para convencer Teherã a aceitar os termos dos Estados Unidos. Mas quando a gente fala da influência que o Trump realmente tem sobre a China, dá para dizer que ele não tem tantas cartas assim na mão. Então, como você mencionou antes, e na minha opinião pessoal, parece mais provável que a China tente pressionar o Trump a encerrar de fato o bloqueio do Estreito de Hormuz, que, claro, agravou a crise de abastecimento para todo mundo no mundo inteiro. Então, que papel você acha que a China deve desempenhar nesta semana para tentar sair dessa crise criada pelo governo Trump? Olha, eu acho que o governo Trump deu um grande presente ao Irã. Até o dia 15 de abril, o Estreito de Hormuz estava fechado, porque os iranianos estavam bloqueando a passagem e ameaçando os navios que tentavam atravessar. Agora, no entanto, o país que está ameaçando os navios que tentam sair é os Estados Unidos. Então agora, os Estados Unidos são os responsáveis pelo que está se transformando numa catástrofe econômica global, que pode levar a uma depressão ainda pior do que a de 1929. E nesse sentido, a mensagem da China para os Estados Unidos vai ser muito simples. Vocês precisam acabar com esse bloqueio. O que estão fazendo é ilegal. Estão piorando ainda mais a situação. Veja, o Irã já está disposto a permitir a passagem de navios da Índia e da China, ou navios com destino a esses países e também ao Japão. Qualquer país que tenha concordado em não permitir que seu território seja usado, ou em não apoiar ataques dos Estados Unidos ou de Israel contra o Irã, vai poder entrar e sair livremente. Mas, se os navios estiverem alinhados com Israel ou com os Estados Unidos, eles não vão poder usar essa rota. Isso não vai mudar. Enquanto os Estados Unidos mantiverem o bloqueio, basicamente fazendo ameaças verbais aos navios, tipo virem ou então, a maioria acaba voltando. Então agora, a responsabilidade por criar esse caos econômico recai sobre os Estados Unidos. Exatamente. Se a gente olhar isso pela ótica da competição entre grandes potências, a Estratégia de Segurança Nacional de 2025 do governo Trump identificou a China como um grande desafio e um concorrente de mesmo nível. E num vídeo que ficou bem conhecido, Pete Huxley afirmou que em todos os jogos de guerra, os Estados Unidos na verdade não conseguem derrotar a China. Então, agora que tivemos a primeira rodada da guerra contra o Irã, lá em junho de 2025, e que neste ano estamos meio em pausa, que conclusões você acha que a China pode ter tirado ao observar a derrota estratégica de Trump na guerra do Irã? E que lições ou conclusões você acha que ela pode aplicar diante da possibilidade de um confronto direto com os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos podem ser derrotados, e até com certa facilidade. E o caminho para isso já está traçado. A gente viu o começo disso quando Trump lançou a Operação Rough Rider, no Mar Vermelho, em março de 2025.
A operação durou 7 semanas e, em maio, Trump declarou vitória. Disse que os Houthis tinham se rendido e mandou o porta-aviões americano sair do Mar Vermelho. Mas os Houthis não tinham se rendido. Eles ainda controlavam o acesso aos portos de Israel, e qualquer navio que fosse para lá era atacado e afundado ou atacado e obrigado a voltar. Então, se você é a China observando aquilo, viu que os Estados Unidos tinham limites. Não conseguiram derrotar os Houthis. E os Houthis nem são conhecidos como uma das principais forças armadas ou navais do mundo. Aí o próximo passo foi a Guerra de 12 Dias. Then next up was the 12-day war. Again, the limitations of the capabilities of U.S. Mais uma vez, as limitações das defesas aéreas dos Estados Unidos ficaram evidentes. O Patriot 3, o PAC-3 e o THAAD. E agora a gente viu o que aconteceu. Primeiro, a tentativa de provocar uma revolução colorida no começo de janeiro, que fracassou, e depois esse ataque surpresa, feito às escondidas contra o Irã. Depois de 5 semanas de guerra, com os Estados Unidos bombardeando sem parar, ficou claro que eles não podiam colocar tropas em terra. Era arriscado demais. E tiveram que manter a marinha bem longe da costa, porque se chegassem perto, seriam afundados. Do ponto de vista da China, eu tenho certeza de que eles estão dizendo para os iranianos: continuem. Deixem que eles continuem lançando mísseis contra vocês, porque cada míssil disparado contra o Irã é um a menos que pode ser disparado contra a gente. E em algum momento, os Estados Unidos vão estar tão esgotados que não vão conseguir reagir de forma eficaz. É para esse ponto que tudo isso está caminhando. Quando se trata da visita à China e de como isso pode afetar o rumo da guerra contra o Irã, o que você acha que espera o Trump na China? E quais resultados você espera dessa visita? Vai ser só uma oportunidade para foto ou ele vai voltar com algo realmente significativo? Não, e isso mal vai ser uma oportunidade para foto. As fotos vão ser tiradas, claro, mas ela não vai estar sorrindo de orelha a orelha. Eles não vão se abraçar calorosamente. A administração Trump vai perceber que o que ela quer da China é que a China volte a comprar títulos do Tesouro americano. Quer que a China volte a comprar soja dos Estados Unidos. Quer que a China volte a comprar vários produtos americanos. Produtos agrícolas e também, sabe, motores de aviões da Boeing. E o que eles vão ouvir da China é: não estamos interessados em comprar mais da sua soja. A gente está recebendo bastante coisa do Brasil e lá a gente não precisa pagar em dólares. A gente paga com a nossa própria moeda, o yuan. A tentativa dos Estados Unidos de fazer com que eles pressionem o Irã vai sair pela culatra. Os chineses vão deixar bem claro que não estão pressionando o Irã em nada, eles estão apoiando o Irã. Decidiram dar total apoio ao Irã durante toda essa guerra. Então vai ser uma visita bem frustrante para o Trump. Estou de hearing e não of Prate, declaração conciliatória do povo chinês. Larry, muito obrigado por estar com a gente hoje. Essa conversa foi realmente fascinante, como sempre. Tenho certeza de que o nosso público adoraria te ver de volta no programa em breve e eu espero que você volte. Vai ser um prazer te receber novamente. Você é muito gentil. Fico feliz que acha que o que eu digo vale a pena ouvir. Então o convite vai estar sempre aberto e eu vou estar lá. E eu também quero convidar o pessoal que está assistindo a dar uma olhada no seu blog, o sonar21.com, e no seu Substack. Eu vou deixar os 2 links aqui na descrição. Certo, Lena. Muito obrigado.